O que significa a sigla SA presente no final dos nomes de algumas empresas do Brasil e do mundo? Boa pergunta, enviada pelo Kelpson Fernando lá de Carapicuíba, São Paulo. Vamos descobrir. Bom, a sigla SA presente no final desses nomes de empresa significa sociedade anônima. Este é um tipo de estrutura empresarial. Geralmente, SA é uma empresa onde tem um capital aberto, ou seja, ela não pertence a uma única pessoa ou uma quantidade pequena de sócios, mas sim é dividido em ações. Essas ações podem ser negociadas livremente em mercado aberto, caso a empresa seja, claro, de capital aberto. Agora é interessante que em um caso de uma sociedade anônima, os acionistas têm responsabilidade limitada. Isso representa até o valor limite de seu percentual de ações. Peraí, como assim, Adriano? Quando você investe em uma sociedade anônima, esse investimento é feito na compra de ações, um percentual dessas ações. Então, a partir do momento que você adquirir um percentual de ações, você se torna um acionista, ou seja, um proprietário da empresa. Vamos pensar que você deseja investir na Ambev, que é a maior cervejaria da América Latina, e ela é SA, ou seja, é uma empresa de capital aberto. Você pode investir nela e se tornar um dos acionistas. Vamos pensar que você investiu R$10.000. Hipoteticamente falando, esses R$10.000 significa 1% da empresa. Então, a partir do momento que você comprou esses R$10.000 de ações, você se tornou um acionista, ou seja, um proprietário, em meio a tantos proprietários que existem. Agora, uma coisa que é interessante é que essa empresa, se ela quebrar por conta de dívidas, entre outras coisas, falir, enfim, você que investiu não se torna responsável para pagar as dívidas dela. Você fica protegido. Ou seja, você não precisa vender carro, vender casa, se matar para pagar essas contas. Não. O que vai ficar limitado é o valor que você investiu nessa empresa. Então, se você investiu os R$10.000 e se a empresa quebrar ou ela estiver lotada de dívidas, você não consegue receber de volta esses 10 mil que você investiu. Basicamente é isso. Então, essa estrutura de uma empresa SA, ela é regulamentada por lei. Ela exige, no caso a lei, que exista um conjunto específico de práticas de governanças corporativas. Por exemplo, realização de assembleias gerais, e no caso dos acionistas, a divulgação de relatório financeiro mensal, tem que ter, isso é uma lei. Agora uma coisa, essas empresas SA, elas podem ser de capital aberto ou capital fechado. Capital fechado o que é? Ela não está aberta para o público comprar ações. Ela está limitada a um grande número de pessoas acionistas particulares. Talvez foram convidados, né? Pode ser assim. Não está aberto para o público. Diferente de um capital aberto. Aí, quem quiser comprar ação, pode comprar à vontade. Centenas de grandes empresas no mundo inteiro são de capital aberto, modelo SA, Sociedade Anônima. A Antônia Ferrari fez uma pergunta muito boa. Adriano, por que alguns remédios são contraindicados em casos de suspeita de dengue? O que acontece com uma pessoa com dengue consumir esses remédios? Vamos descobrir. Primeiramente, nós precisamos entender que a dengue é uma doença viral transmitida por um mosquito, conhecido como Aedes aegypti. Então, alguns medicamentos são contraindicados em suspeita de dengue por conta de dois principais motivos. Primeiro, seus efeitos sobre o sistema de coagulação no sangue, que envolve a função plaquetária. Segundo, também envolve o potencial efeito adverso no fígado. Vamos entender melhor cada um deles. Alguns remédios, como por exemplo o ibuprofeno ou a aspirina, eles podem aumentar o risco de sangramento com a pessoa que está com dengue. Isso acontece porque a dengue já diminui as plaquetas presentes no sangue. Essas plaquetas são células que ajudam a parar o sangramento. Então, se essas plaquetas ou essas células ficarem baixas por conta do remédio que a pessoa tomou, o risco de sangramento vai aumentar consideravelmente. E isso pode levar a uma hemorragia. Outro ponto é que a dengue já ataca diretamente também o fígado, deixando ele mais fraco, mais sensível. Tomar remédio que o fígado precisa processar vai deixar ele sobrecarregado. E isso também pode causar danos ao fígado, como por exemplo a hepatite, que é justamente uma inflamação que acontece no fígado. Então, alguns medicamentos não são recomendados por conta desses dois principais fatores. Um pode aumentar consideravelmente o risco de sangramento ou uma hemorragia, e o outro pode atacar o fígado por sobrecarregar ele, fazendo com que ele fique inflamado, o que gera a hepatite. A linguagem de sinais, ela é universal ou cada país fala um idioma específico? No caso
caso aí em linguagem de sinais? É uma ótima pergunta enviada pelo Kelson Bismarck. Ele é lá de Canaã dos Carajás, que fica lá no Pará. Um abraço para todos aí do Pará e principalmente para Canaã dos Carajás. Bora saber então. Essa é uma pergunta que é muito comum, muita gente não sabe a resposta. Mas o fato é, a linguagem de sinais, ou seja, linguagem para surdos e mudos, não é universal. Cada país, cada cultura, cada região ou mesmo cada comunidade de pessoas surdas tem a sua própria linguagem de sinais. A Libra, por exemplo, é a linguagem oficial do nosso país, do Brasil. Então, as pessoas surdas, elas não falam português. Elas conversam na linguagem de sinais através das libras, que é como se fosse o português comparado a outras línguas. Então, uma pessoa surda brasileira não vai entender os gestos de uma pessoa surda americana, francesa, inglesa, alemã, enfim, porque lá tem os seus aspectos e forma diferente de se pronunciar através da linguagem de sinais. A única coisa em comum são os gestos, né? Os gestos estão presentes em todas as línguas. Mas mesmo na questão dos gestos serem iguais, existem diferenças nas gramaticais, nas formas lexicais e culturais. Agora, lembrando um ponto interessante, que a linguagem de sinais não pode ser considerado uma mímica, e ela não tem uma tradução direta do nosso português oral, daquilo que a gente fala. Ela tem as suas próprias regras e suas próprias características. Por exemplo, como eu disse, aqui no Brasil nós falamos, quer dizer, os surdos falam em libras. Lá nos Estados Unidos é uma sigla chamada ASL, que quer dizer Americans Sign Language. Que inglês maravilhoso que eu tenho. Resumindo, cada país tem a sua linguagem de sinal diferente do outro.